lição, irmãos. E nós precisamos crer, porque quando cremos, nós encontraremos forças, extrairemos forças de onde não existe. O texto de Hebreus 11 diz isso. A famosa galeria dos heróis da fé. Que é que diz lá tantas coisas maravilhosas sobre a fé. E dentre estas coisas está dito lá que o autor fala: faltaria tempo para falar de Sansão, Jefté, Samuel, tantas outras pessoas, homens e mulheres que ousaram crer em Deus, diz o texto de Hebreus, os quais pela fé venceram os exércitos, pela fé foram verdadeiros heróis, pela fé andaram errantes pelos montes, pelas covas da terra, homens dos quais o mundo não era digno, de tanto que eles creram e ousaram crer em Deus. Alguns foram mortos pela fé, alguns foram tentados e provados de diversas maneiras, mas pela fé eles foram vencedores. Amém. Amém. E a Bíblia nos ensina, irmãos, a crer em Deus apesar das dificuldades, não olhar para a fraqueza. Em nenhum momento essa mulher olhou para a sua debilidade, para o obstáculo quase que intransponível para a pessoa comum. Ela visualizou Jesus, ela percebeu as grandes possibilidades da sua vida, e ela simplesmente creu e continuou crendo. E foi ao encontro de Jesus e ela encontrou forças. Ela lutou, ela sofreu, ela teve dificuldades, não foi fácil, mas porque ela não deixou de acreditar, ela conseguiu o milagre, ela tocou, mesmo por detrás. Sua fé era suficiente, sua fé era suficiente só para chegar perto de Jesus. Ela não precisava olhar o seu rosto. Sua fé era incrivelmente divina, maravilhosa. Quando ela toca no manto de Jesus, ele sente. Ouviu? Um ministrar de virtude, algo sair de dentro dele, se desprendeu do seu Espírito Santo. A fé tem este poder de extrair de Jesus a virtude que nós precisamos, produzir em nós a energia que nós necessitamos, para que com essa energia da fé nos aproximemos de Jesus e cheguemos diante dele. E uma vez lá diante do Senhor, nós extraímos de Cristo Jesus a virtude para o nosso coração. A saúde para a nossa vida, a graça que nós precisamos. E ele se vira e pergunta: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Algo se desprendeu, ele sentiu. Quando a mulher tocou, saiu algo. E ele disse: espera aí, esse toque é diferente. E pergunta para os discípulos: vocês viram quem me tocou? Eles estão fora do Espírito nesse ponto, nesse sentido eles não entendem. E diz: Senhor, vês que todo mundo está te apertando, ou seja, todos te tocam, vai eu saber quem te tocou. E Jesus não perde tempo e fica procurando em volta, diz a palavra, para ver quem isto fizeram. E aqui nós temos a segunda lição. A segunda lição é que nós temos que fazer as coisas sempre com fé. Toda a nossa coreografia espiritual tem que ser por fé. Todo o nosso gestual tem que ser por fé. Toda a nossa atividade no reino de Deus tem que ser por fé. Porque o gesto, o toque, o ato, a ação, a atitude que o Senhor realmente reconhece nas nossas vidas é quando todas essas coisas são motivadas por fé. É a fé que toca o coração de Jesus, é a fé que atrai o poder de Deus para as nossas vidas. Em Marcos, aqui mesmo em Marcos, no comecinho de Marcos, acho que no capítulo 2, se não me falha a memória,
também há uma grande manifestação de fé. Quando um paralítico é trazido por 4 amigos à presença de Jesus em Cafarnaum, onde Jesus estava em casa ministrando a palavra, eles não conseguem entrar pela porta de tanta gente que estava reunida, mas os amigos e o paralítico não desistiram, eles tinham fé também. Eles tinham a mesma fé da mulher que sofria dessa hemorragia, porque eles subiram no telhado, descobriram o ponto correspondente onde Jesus estava, abriram o telhado e baixaram a cama, e de repente aquela cena inusitada, Jesus pregando no interior da casa para a multidão que se apinhava até nas portas, e de repente o teto se abrindo, o telhado se abrindo e aquela cama descendo, e Jesus olha para o paralítico e diz: filho, a tua fé te salvou. Mas antes, o Espírito Santo registra no versículo 5 do capítulo 2 de Marcos, que Jesus, vendo a fé deles, o que é que Jesus contempla na nossa vida? A nossa fé. O que é que atrai Jesus e o que é que atrai as coisas de Deus das nossas vidas? A nossa fé. Então tudo que fizermos tem que ser por fé. Quando tocarmos, tem que ser por fé. Quando ministrarmos, tem que ser por fé. Quando estendermos as nossas mãos, tem que ser com fé. Quando orarmos, tem que ser com fé. Quando pregarmos, tem que ser por fé. Quando testemunharmos, tem que ser por fé. Toda a nossa movimentação no reino de Deus tem que ser com essa motivação de fé. Porque é essa movimentação, por causa da fé que é em nossos corações, que Jesus reconhece. Quem me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude. Quem me tocou diferente? Quem me tocou espiritualmente? Quem me tocou com sentimento? Os discípulos não entendem isso. Naquele instante eles não entenderam. Todos te tocam, mas o toque que Jesus identifica é o toque de fé. Jesus não quer que a gente esteja por força das circunstâncias o tocando. Jesus quer que a gente esteja o tocando por meio da nossa fé. É essa fé que glorifica a Deus, que honra a Deus, e por sua vez Deus honrará a nossa fé. A fé honra a Deus e Deus honra a nossa fé. E o toque que Deus identifica, repita, a ação que Deus identifica, o ato que Deus identifica, é o ato, a ação, o toque que é motivado por fé. Por isso vale a pena repetir que precisamos crescer em fé, ter a fé aumentada, pedir a Deus que regue essa semente de fé que é em nosso coração. E os desafios nas nossas vidas, as dificuldades nas nossas vidas, são oportunidades de crescermos em fé. Deus permite certas situações na nossa vida para que a nossa fé cresça enfrentando esse desafio, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, diz a Bíblia. Deve ser a nossa atitude sempre, permanente, diante de todas as circunstâncias. É olhando para Jesus e não olhando para a multidão que aperta. É olhando para Jesus e não olhando para o obstáculo que está adiante. É olhando para Jesus e não olhando para as dificuldades que nos rodeiam. E é olhando com fé. Eu gosto desse texto de Hebreus porque fala olhando firmemente, ou seja, não é vagamente, olhando com firmeza, é olhando com fé, olhando firmemente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, para a gente não afundar, como na experiência de Pedro no mar. Começou a reparar na força do vento, ele parou de caminhar sobre as águas. Enquanto ele tinha os olhos fixos em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas